eu até acredito nisso. Nós precisamos estruturar, investir, nos preocupar com o aperfeiçoamento dos órgãos desse país, principalmente os órgãos de fiscalização. Mas eu diria que esse aperfeiçoamento passa, primeiro, por aperfeiçoamento legislativo, precisamos de leis melhores, precisamos atualizar nossas leis, principalmente aquelas de combate à corrupção, e segundo, o aperfeiçoamento, a estruturação dos órgãos brasileiros, principalmente a justiça. Certo. E qual a sua posição a respeito do aborto, candidato? Eu sou contra. Sou totalmente a favor da vida. Mas eu sei que hoje o aborto clandestino representa um problema de saúde pública. O Estado brasileiro tem que tratar dessa questão do aborto clandestino, da questão da saúde pública, mas sou totalmente contrário ao aborto e totalmente a favor da vida. E qual a sua opinião sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Nenhum problema. Eu não tenho nenhum preconceito contra isso. Não me incomoda em nada isso. Não sou um militante ativo, nem a favor ou contra o aborto, nem a favor ou contra o casamento gay. Eu respeito a opção sexual, a opção de vida de cada pessoa. Não tenho nenhum incômodo, não me incomoda, nem quero dar resposta por conta de eleição. É questão de foro íntimo. Não me incomodo com o casamento gay, não me incomodo com as opções sexuais de cada pessoa. Certo. E se o seu candidato à presidência for eleito, como ele deve se comportar para conseguir manter a governabilidade necessária dentro do Congresso? É um problema seríssimo. Eu acho que o problema passa a ser da presidente, porque o problema passa a ser da qualidade política. E sendo da qualidade política, o problema é da sociedade. A sociedade precisa entender que a eleição é uma dádiva, um prêmio da democracia, e um elemento importante da eleição é o voto, e o voto precisa ter reflexão. Se todo cidadão entender que o voto é um instrumento importantíssimo na vida da sociedade, na vida dele, não há outra coisa senão, a partir de agora, verificar os candidatos, seu comportamento pessoal, seu comportamento político, sua história de luta, suas conquistas, seu perfil. Por favor, um pedido que eu faço ao povo amazonense. A partir de agora, procure entender a fundo a história de cada candidatura. Não vote escondido, não vote no escuro, não vote indiferente. Vote por você mesmo, pela sua família, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país. Todo mundo reclama do político. Passa a eleição, fica nos bares, nos botecos, em casa, nas esquinas, dizendo que o político não presta. Mas não tem nenhum político na Câmara de Vereadores, na Câmara Federal, nas Assembleias, no Congresso, não há ninguém por concurso. Estão lá por conta da vontade popular, estão lá por conta do voto. Então o senhor é responsável por esse voto. Vote bem, que você facilitará, inclusive, a governabilidade de um presidente ou de um governador. Porque o grande problema hoje é que a qualidade é tão ruim, as negociatas são quase necessárias para manter a governabilidade. Você tem uma ideia, o PT ganhou a eleição com Lula e com Dilma, mas não fez mais do que 90 deputados federais, diante de 513. Como é que um presidente vai apoiar um programa social como Luz para Todos, como Bolsa Família? Tudo são leis que passam pelo Congresso, que passam pela Câmara e passam pelo Senado, somente com 90 deputados entre 513, somente com 15 senadores entre 81. Aí começa um campo vasto, um campo fértil para negociações, para negociatas, e acontece, já aconteceu isso, o Brasil sabe disso, por conta da qualidade política. E o povo é responsável para manter essa qualidade política. Mantendo essa qualidade política, com uma boa representação no Congresso, não precisa de negociações nem de negociatas. Certo. E o senhor acha que a quantidade de parlamentares no Congresso deveria aumentar por cada estado? Não, eu acho que a regra deveria ser mantida. Já existe uma regra que não pode o estado do Amazonas ter menos deputado federal do que o estado do Maranhão, que tem uma população menor do que a nossa. Então, infelizmente, o Congresso e a Justiça brasileira não entendeu que existe uma lei. A lei define quais são as regras do jogo. Cada estado tem uma quantidade de deputado federal conforme a sua população. Mantida essa proporcionalidade, o que nós temos hoje, basicamente, é suficiente. Eu sou a favor de manter o que está aqui hoje, que não dá para diminuir, manter o que nós temos hoje e manter a proporcionalidade correta com relação a cada estado. E qual a sua opinião aí sobre a prorrogação da Zona Franca de Manaus?
A prorrogação da Zona Franca de Manaus é uma necessidade. Eu nunca imaginei que não pudesse passar, mas imaginei que para passar seria uma dificuldade. Quem definiu muito bem essa luta hoje foi a Dilma. A Dilma que é responsável por isso. O projeto é dela, de ampliar a partir de 2023, às vezes a sociedade não sabe disso, até 2073. Nós temos ainda quase 60 anos de Zona Franca. Até 2023 nós estamos na prorrogação do Lula. E de 2023 até 2073 a prorrogação da Dilma. Isso uma vontade realmente do nosso governo, do governo do PT, do governo do Lula e da Dilma.